Na palavra anterior, pastores, líderes, eu falei que o Senhor Jesus teve que ir lá em Gadara para libertar aquele endemoniado, né? Uma legião de demônios nele, né? E depois ele voltou e deu autoridade para os discípulos, né? Os filhos dele, os discípulos dele, deu todo o poder e autoridade sobre os demônios para seus discípulos, né? Quando chega no capítulo 10 de Lucas, eu vou dar uma olhada aqui com vocês, no capítulo 10 de Lucas, vamos ver aqui, Lucas 10. Em Lucas 10, ele envia os 70, está aqui, e dá uma série de direções aos 70, em Lucas 10, né? Eles voltam muito felizes, entendeu? Leia aqui o 17. Então, regressaram os 70, depois foram fazer uma tarefa, né? Ele mandou que eles fizessem uma tarefa, eles foram possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Quando ele falou isso, quando eles foram, o Senhor enviou os 70 e voltaram. Só então, primeiro ele falou no 9:1, né? Dou-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, mas aqui ele vai além. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Satanás habita no segundo céu. Ele foi expulso do segundo céu pela obra, pelas orações que os 70 fizeram. Então, a nossa autoridade sobre os demônios, irmãos, escutem, ela depende de que eu faça aquilo que o Senhor mandou fazer. Se eu não fizer, eu não vou ter essa autoridade, porque eu não caminhei. Eles foram, e eu já dei uma olhada, uma estudada na história dos 70, eles foram em todas as nações da terra. Eles foram pelo mundo inteiro. Então, quem não vai, não tem autoridade. Porque o propósito de Deus o propósito do Senhor é nações. E de fazer discípulos de todas as nações. Eles foram. Aí o que aconteceu? Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ele saiu do terceiro céu, do segundo céu, e veio para a terra. Aqui é o terreno onde nós governamos ele, mas ele caiu de lá. Ora, quem cai perdeu o equilíbrio, perdeu a capacidade de lutar. Ele caiu. Satanás caiu, né? Antigamente eu via Mike Tyson lutar, aquela coisa, né? Mike Tyson dava um murro no queixo do camarada, talvez no primeiro minuto, e o cara ficava lá desmaiado, né? Quer dizer, pronto, ele ganhou a luta, porque o inimigo está no chão. Quando o inimigo está no chão, eu ganhei a luta. Isso faz parte do processo das lutas.
inclusive a luta espiritual. Então, quando eles foram, irmãos, aqui está uma lição para nós. Vocês estão entendendo isso? O problema não é o STF, não é o Fachin, não é o Gilmar, o ministro Gilmar, não, o ministro Fachin, não é. Não é, não. O problema é nosso. O problema é a igreja, os pastores, os líderes. Irmãos, a situação da igreja... Deixa eu falar outra coisa. Há uma igreja no Brasil que não é denominacional. Entendeu isso? Não é uma igreja denominacional. Ela está na Assembleia de Deus, está dentro da Igreja Batista, presbiteriana, comunidades, todos os ministérios. Há uma igreja escondida, irmãos, que você não sabe. Eu não sei. Não faz muitos anos, digamos, 3 anos atrás, o pastor Jonatas, que hoje é o segundo da MCM, ele estava no monte orando, lá em Brasília, lá na região de Sobradinho, onde ele tem uma igreja, pastoreia uma igreja lá. Ele estava no monte orando e começou a ouvir um gemido, um pouco mais abaixo, no monte, mas um pouco mais abaixo. Ele não prestou muita atenção naquilo. De repente, ele ouviu o gemido de novo. Aí ele desceu lá. Era um casal, marido e mulher, em um jejum de 3 dias, se não me engano, 3 dias seco, segundo o Jonas me contou, já tem um tempo, intercedendo pelo Brasil, chorando, gemendo em intercessão, em jejum, lá no monte, à noite, madrugada, um casal. É isso aqui, irmãos, é que move o coração de Deus. O que move o coração de Deus, sabe o que é? É quando eu faço a vontade dele. Esse grupo de 70 que fez a vontade dele. E o Senhor falou aqui, ó, eis aí vos dê autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Aqui no 9 ele dá autoridade, mas aqui ele manda pisar, né? E sobre todo o poder do inimigo. O poder do inimigo está no Congresso Nacional. Depois do Congresso está no STF. Mas é depois do Congresso. Que o Congresso é que tem poder sobre o STF. Especialmente é o Senado, né, que tem poder sobre o STF. Então, irmãos, é ali que estão os principados mais poderosos. O sentimento que eu tenho, irmãos, sabe qual é? É que o sentimento que eu tenho... Deixa eu falar isso de uma maneira diferente. Como nós não fizemos o dever de casa, indo às nações, não fizemos, verdadeiramente não fizemos, indo às nações, né? Com fins da terra, né? Estamos debaixo de um juízo de Deus. E o que está acontecendo, irmãos? Os pastores que não estão realmente investindo nas nações. Então, por exemplo, sua igreja tem 3.000 membros. Digamos que entre na sua igreja R$500.000 por mês. 3.000 membros deve dar algo parecido ou mais. O que você está fazendo com esse dinheiro? Lá no tribunal de Cristo, irmãos, você vai prestar contas de cada centavo que entrou no caixa da sua igreja.
Cada centavo, irmãos. Você vai prestar contas. Eu pergunto, quanto você investiu ultimamente para a evangelização da Coreia do Norte, por exemplo, na Tailândia? Quanto? Agora mesmo, um missionário nosso, o Rick, e a família estão lá na Sérvia. Na Sérvia, irmãos, tem 0,3% de cristãos. Então, esses povos é que estão no coração de Deus. Esses povos é que o Senhor quer que nós alcancemos. Mas quanto a sua igreja, que tem 3.000 membros, 2.000, 1.000, 5.000, 500 membros, 200 membros, quanto a sua igreja está investindo lá, nos confins da terra? É por isso que nós estamos debaixo de um juízo de Deus, que está cegando os pastores, viu? Fiquem com Deus, fiquem com Deus. Eu oro por vocês, cada um de vocês. Eu gostaria tanto de abraçar vocês agora, mas creia nessa palavra.